Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre liderança, sobre desafios culturais e transição geracional. Então eu trago uma convidada muito especial, uma mineira morando em Curitiba. Eu tô aqui com a Camila Nascimento. A Camila, ela é diretora de operações administrativas na Sigma One, uma empresa que vale a pena você conhecer. E ela vai entregar muito conteúdo para você. Vem comigo que a gente vai bater um papo muito legal. Camila, gratidão. Tava de olho em você para esse podcast, né? Não, eu que agradeço o convite. Que bom que você veio, que bom que você pôde vir. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho até da sua própria carreira. Você é uma jovem profissional, tem uma carreira aí que já fez algumas transições, que subiu rápido, hoje tem uma posição muito estratégica, muito importante. Queria que você contasse como que foi sua jornada até chegar aqui. Obrigada pelo convite, primeiramente, Thaís. É um prazer para mim estar aqui. Meu primeiro podcast, então tô meio desajeitada. Ah, imagina! Mas eu sou Camila, né? Sou mineira, de Belo Horizonte. Eu moro em Curitiba há 3 anos. Sou uma mulher que ama outra mulher. Eu tenho uma esposa, Larissa. E a minha mudança para Curitiba, ela foi motivada muito pela oportunidade, né? Assim como a maioria das minhas transições de carreira que aconteceram durante todo esse período de carreira profissional, que pelo número de transições parece longo, mas que ainda não, né? Eu tenho 32 anos. E como que eu vim parar aqui, né? Eu amo Belo Horizonte, tá? Tenho minha formação inicial em arquitetura e urbanismo. E na época que eu comecei a trabalhar, né, foi muito em função da necessidade, da oportunidade. Meus pais, eles sempre foram muito firmes assim com relação aos estudos, a nossa dedicação. Minha mãe é professora, né? Então a gente sempre, assim, o que eles quiseram oferecer pra gente sempre foi estudo de qualidade, ensino de qualidade. E você curtia estudar? Eu sempre tive muita facilidade, mais do que eu sentar para estudar. Sim. Mas com as oportunidades que eu tive também, né, o meu ensino ele foi muito positivo. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a dar aula de inglês na escola mesmo, próxima onde eu morava, tinha uma escola de inglês. E aí me indicaram, fiz um teste lá, passei, comecei a dar aula de inglês. E eu já dava aula também de todas as disciplinas da educação básica até o ensino médio. Então, nessa escola também, que era uma escola multidisciplinar, eu comecei a dar aula também e comecei a estudar lá também, porque aí eu me sindicalizei, né? Então, eu tinha direito à bolsa escolar. E aí comecei a ter oportunidades ali dentro da escola, entender também outras coisas que eu gostaria de fazer, além, né? Quando a gente tem 18 anos, não tem como você fazer assim, não, eu tenho certeza absoluta que é isso aqui que eu quero trabalhar, que eu quero viver. Até porque a gente entra na universidade, né? Sem saber direito o que é. Quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, eu pensava muito na parte urbana, que sempre foi o que me chamou a atenção. Nunca tive o interesse de trabalhar com projetos e tal, arquitetônicos, mas eu tinha interesse na parte urbana, de saneamento, de planejamento urbano. E dentro da universidade, eu estudei na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e dentro da universidade eu comecei a descobrir várias coisas que a arquitetura poderia ser útil. E não apenas o projeto, né? Que é o que vem à mente a primeira coisa que você pensa. E a gente também com 18, 17, a gente faz a opção quando a gente tá com 17, né? Que você faz ali a inscrição pro vestibular. A gente é super imaturo para decidir o seu futuro profissional, né? A gente tem uma visão, às vezes, até idealizada das profissões, certeza, né? Não, e eu acho que muito também vem, né, a minha geração, pelo menos assim, no meu círculo ali de amizade e tal, de família, tinha muito uma pressão, assim, os meus pais não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade com 18 anos, sabe? E aí escolher, né, uma faculdade e talvez realizar um sonho, né? E aí para os meus pais, e eu vejo que para alguns pais também que são de amigos da minha geração, é como se você estivesse fazendo uma escolha irreversível e está dado, né? Se você optou por fazer essa faculdade, você vai consequentemente trabalhar com isso o resto da sua vida, né? Vai ter ali alcançar a sua estabilidade, ter uma família e ter um filho.
porque assim, é o que eles esperam, porque era o Sim. que eles talvez gostariam de ter Sim. tido, né, como oportunidade. Então eu acho que tem um pouco dessa pressão, e eu acho que talvez até por isso a minha geração é uma geração muito frustrada com relação à carreira, ao que encontra mesmo, né? E assim, hoje em dia a gente vê que não necessariamente você vai trabalhar com o seu sonho, né? Às vezes você vai trabalhar para te dar instrumento de realizar o seu sonho também. Que às vezes ele pode estar fora do trabalho, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você não precisa se submeter a um trabalho que é totalmente insalubre, né? Totalmente inadequado para o que você acredita, para o que você quer. Então, assim, eu comecei como professora, comecei depois, fiz um curso de formação em yoga também, comecei a dar aula de yoga, fui instrutora de yoga por um tempo, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com café. E o café também foi uma oportunidade incrível na minha vida. Eu, né, estava acabando a faculdade, precisava pagar a conta, aquela coisa. Sim. Fiz um curso de barista na época para trabalhar em evento, assim, fazer café mesmo. Aprender as técnicas de trabalhar com café especial. E aí eu recebi um convite para trabalhar com o André e a Isabela, que eles na época estavam lançando uma marca. Ainda, né, eles tinham, o André e a família dele planta café há mais de 100 anos e tal, lá em Minas Gerais. E eles tinham a intenção de lançar uma marca para venda no mercado nacional. E ele confiou em mim, não sei com base em quê, porque a gente nem se conhecia. Sim. Ele falou, eu fiz, né, tava trabalhando no café, fazendo café lá, e ele falou, olha, se você quiser, a gente tá lançando agora a marca, a Isabela na época tava gestante, e eu preciso de alguém para fazer tudo, né? E foi me apoiando também para que eu tivesse a capacitação necessária para isso. Então, lá o Mito, né, chama Mito Cafés Especiais. É uma marca muito bacana, assim, cada café conta a história de uma lenda da fazenda, né, de uma história local ali, sabe, cultural. Legal. Então, assim, é muito legal mesmo a marca. Os cafés, eles têm notas sensoriais relacionadas a essas histórias, a esses mitos da fazenda Dona Neném. E foi uma escola, assim, incrível pra mim, porque lá era uma empresa que estava começando, e a gente tinha que lidar com tudo. A gente tinha que lidar com o financeiro, a gente tinha que lidar com o marketing, a gente tinha que lidar com o cliente, com a venda, com o operacional, né? A torra do café, o empacotamento. Então, assim, a gente fazia todas as coisas, né? Desde trazer o café da fazenda, torrar o café, empacotar, até ir lá entregar, vender, pagar e comprar. Então, assim, foi uma escola para mim muito, assim, sensacional, né? Eu sou muito grata por essa oportunidade. E aí depois de um tempo que eu estava nesse trabalho, né, eu tive uma outra oportunidade que seria vir para Curitiba, né, no mesmo contexto de necessidade de alguém que estivesse ali, que trouxesse a confiança de tomar conta de um negócio, porque na época os sócios eles estavam lá em Belo Horizonte adquirindo uma empresa aqui em Curitiba. Então me foi ofertada, né, a oportunidade de vir para cá, para ficar à frente dessa empresa. Na época que eu vim, eu era coordenadora de operações. Sim. E aí vim para cá em 2021, no meio da pandemia. E a empresa já existia, né? E as pessoas dentro dela também, que estavam acostumadas com uma outra cultura, com outro tipo de liderança, com uma outra conduta, né? Então, assim... E a gente, é claro, né? O antigo proprietário, a família vendeu em função do falecimento dele, então não foi uma coisa assim tranquila, né, para a família, ou o próprio proprietário decidiu vender. Então, assim, foi uma coisa bem vinculada ali com afetos também, uma mistura diversa, né, Sim. do que estava acontecendo, do contexto da pandemia, do falecimento. E as pessoas que estavam lá dentro também, né, os funcionários vivendo também esse luto da perda. Então, o proprietário vendeu a empresa e você foi contratada pelos novos proprietários. Na verdade, o proprietário faleceu em função da Covid. Sim. E aí os filhos dele, né, a esposa, inicialmente tentaram tocar o negócio. Na época, né, os atuais proprietários, eles fizeram uma espécie de consultoria, de apoio para que eles conseguissem seguir. Mas, por fim, eles decidiram que não era o negócio que eles queriam tocar e tal, resolveram vender e ofereceram para eles, já que tinham participado desse processo de consultoria, de apoio a essa transição. E aí eu fui convidada para vir, porque nenhum dos proprietários viriam. Toda essa mudança cultural. E aí, eu acho que você conheceu o Emerson, né? Sim. Emerson veio.
Ele não mora aqui, ele mora em BH, então ele falou comigo, falou, eu preciso de alguém que vai ficar o tempo todo. Eu vou vir periodicamente, mas eu preciso de alguém para estar lá o tempo inteiro. E aí eu aceitei o desafio. Na época, né, a Sigma é uma distribuidora de soluções de áudio e vídeo colaboração. A gente trabalha então com soluções desde headsets, periféricos, mouse, teclado, até monitoramento de salas, LED, painel de video wall, câmeras de vídeo colaboração, microfones profissionais. E na época eu não sabia absolutamente nada sobre nenhum desses produtos, né? Eu estava à frente, sim, lá no café, mas com um outro público, um outro setor, um outro contexto. Os colaboradores também com outro nível de instrução, né? E, então, assim, foi uma mudança muito drástica, inclusive para mim, né, pessoalmente, quando eu me mudei para cá, para Curitiba, em relação ao que eu vivia em Belo Horizonte e a minha experiência de afeto, de acolhimento, de cultura mesmo, do clima, né? Sim, de todas as coisas que atravessam a nossa vida. Nossa, foi uma mudança, é quase como se você tivesse mudado de país, né? Sim. Eu acho que basicamente é isso. Sim, porque você veio para uma região, num período também onde estava todo mundo, né? Às vezes vivendo seu pior momento, com um super desafio nas mãos e tendo que se adaptar também à nova cidade, ao contexto da pandemia e com esses desafios profissionais, culturais, desafios de liderança. Fala um pouquinho mais, né, sobre isso. Quando eu vim para cá, para Curitiba, as pessoas também estavam de home office ainda, em função da pandemia. Uhum. Então, eu ia lá para a Sigma todo dia, né? Eu tinha contato lá, como a gente é uma distribuidora, tem um setor de logística, que era o único na época que estava presencial, e eu. Né? Então, assim, os outros colaboradores, parte administrativa, comercial, estavam todos em home office. E aí, isso complicou ainda mais o processo, né? De adaptação, de conhecimento das pessoas mesmo, de identificação, porque você não convive, não tem jeito, né? E acaba que a comunicação remota, ela via Teams, né? Que lá na empresa a gente usa Teams, mas assim, qualquer plataforma digital que seja utilizada para comunicação, ela fica na interpretação do outro, né? Então, por exemplo, o WhatsApp, você manda uma mensagem, a pessoa vai ler de um jeito. Sim. E você pensou em falar de outro jeito. Então, assim, existem muitas coisas que atravessam o que eu falo e o que o outro entende. Era um momento muito delicado para os profissionais lá da empresa também. Muitas pessoas com muitos anos de casa. Então, assim, acostumados a uma forma de trabalhar, uma cultura, né? Uma gestão. Então, assim, no início foi um desafio imenso. Assim, a gente fazia reuniões e ninguém falava nada. A gente tentou, né, introduzir um processo muito colaborativo para que todo mundo pudesse participar de como que seria a transição, das coisas que eles tinham vontade de mudar ou não, né? Que seria uma oportunidade, talvez, até de reinventar formas de trabalhar dentro da empresa. Durante a pandemia, a Sigma mudou muito também, né? Em função da demanda de mercado. Inicialmente, o principal parceiro, fornecedor da Sigma era a Panasonic. E aí teve, né? A Panasonic parou de produzir os produtos de linha de PABX que a Sigma trabalhava. E, ao mesmo tempo, a demanda de mercado cresceu muito na parte de colaboração. Sim. Porque estava todo mundo de home office. Então, assim, todo mundo precisava de um kit ali, de um headset, de uma webcam, né? Todo mundo que estava em casa, o colaborador, ele não tinha essa estrutura de home office, né? Na época do início da pandemia. Então, a Sigma, ela mudou muito. Ela começou, né, a vender, assim, muito mais as outras marcas de Abra, começou a vender muito mais Logitech, né? Então, assim, houve uma reviravolta dentro da própria empresa. As pessoas, né, sofreram uma perda muito grande, né, com o falecimento do senhor Lorival. Ao mesmo tempo, poxa, se você tem uma pessoa próxima que morre de Covid, você também não quer se expor de forma alguma, Sim. de sair de casa, de ir para a empresa, né? Enfim, totalmente compreensível. Sim. E a gente, na época, também ficava com esse receio, não quero pedir para eles virem, porque assim, vai gerar um mal-estar, né? Sim. Não só pela pandemia, mas pelo histórico do que eles vivenciaram até aqui. Então, foi um período, 2021, assim, foi um período muito complicado nessa parte. E culturalmente, né, lógico, cada lugar do país, o Brasil é um continente. Então, assim, cada lugar do país opera de um jeito, trabalha de um jeito. As relações profissionais se dão de um jeito também diverso. Então, foi muito desafiador.
conseguir que as pessoas confiassem no que a gente estava querendo, sabe? E ainda tinha aquele receio, né? Será que vão comprar, mas vão mandar todo mundo embora e fazer outra coisa? Né? Será que vão começar do zero? Então, assim, tinha ainda esse receio, assim, nossa, a qualquer momento eu posso ser mandado embora, porque, assim, né, essas pessoas que estão aqui agora não me conhecem, não sabem o profissional que eu sou, e podem chegar e falar, não, eu vou usar uma estrutura de uma empresa que já tem lá em Belo Horizonte e você tá fora, né? Então, eu acho que todos esses receios, assim, de confiança, de estar com pessoas estranhas, pessoas que falam diferente, pessoas que agem diferente, foi tudo muito, muito difícil, assim, essa aproximação. E eu acho que muito também, né, assim, pra mim, pelo menos, eu chego nos lugares, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, mas aqui em Curitiba é muito diferente. Sim. Então fica aquele receio, será que eu posso me aproximar mais ou menos, né? E isso na parte profissional é muito complicado, porque se existe uma cultura, né? Não, assim, a pessoa é meu gestor, eu vou falar com a pessoa isso, isso e isso, eu vou agir dessa e dessa forma, né? Isso também cria camadas para que a gente não consiga se aproximar muito das pessoas. Então foi um período super conturbado nesse sentido. Na verdade, silencioso, porque a gente era muito difícil a comunicação. O entendimento também, né? Porque assim, todo mundo online, falando línguas diferentes do que significa cada coisa, do que você espera, né? De que resultado que a gente espera da empresa. Então foi um período bem difícil, mas eu, assim, fico muito feliz em dizer que ele foi superado. Hoje, é lógico, como toda empresa, a gente tem problemas, tem alguns ruídos, tem situações que a gente tem que contornar, mas hoje a gente tem, né, uma relação com todos os colaboradores muito sincera, assim, muito próxima, sabe? E de partilha mesmo dos objetivos, dos caminhos, né, de entender quais são os pontos de melhoria, como que a gente pode chegar até um lugar melhor do que esse que a gente construiu até aqui. Então, assim, essa fase, né, 2021, início de 22, foi muito de arrumar a casa, né? Então, assim, de conhecer as pessoas, de entender o que a Sigma fazia antes e agora, como que a gente vai seguir? A gente vai seguir do mesmo jeito? A gente quer uma mudança? Como que a gente acredita que essa mudança pode ser feita? E como que os colaboradores compram essa ideia também e vêm com a gente? Então, assim, foi esse período que foi 21 a 22. Pra mim também foi mais difícil porque eu tava acabando de chegar, né, na cidade, enfim, não conhecia nenhuma pessoa em Curitiba. Dei muita sorte de morar num lugar que tinha vizinhos muito acolhedores e de encontrar também pessoas dentro da empresa, né, que acolhem. Porque acaba que, assim, pandemia, você vai fazer o quê? Só trabalhar e voltar pra casa. Né? Exatamente. E eu vim pra cá sozinha, trouxe meus cachorros, meus gatos e foi isso. E que conselho você daria para um jovem líder hoje, né? Que conselho você daria talvez para você lá atrás, que ia passar por tudo isso? Porque até falando um pouco da transição geracional, né? Sim. E aí também tem isso, né? Hoje eu passo isso todo direto com o Emerson, né? Emerson, ele é o CEO da empresa, né? Ele mora em Belo Horizonte, mas ele direto tá aqui. E aí a gente troca muito, a gente se fala todos os dias, ele vem pra cá, a gente troca muito, até porque também eu preciso passar pra ele o que tá acontecendo aqui, o que a gente vai fazer, seguir o nosso plano de ação que a gente faz, né, no fim do ano pro ano subsequente. Mas, assim, existe um conflito geracional, né? Sim. A forma de gerir, a forma de se comunicar com o colaborador, a forma de posicionamento da empresa também, os valores organizacionais, tudo é muito diferente, né? Então, se você for pensar assim, não, eu lá atrás, 27 anos atrás, quando o seu Lorival inaugurou a Sigma One, a cultura era uma, né? Os valores eram outros. O que era também social, sabe? Não é individual, não é sobre ele, né? Mas culturalmente era assim que se fazia. E principalmente no ambiente corporativo, né? Então, assim, eu tinha aquela ideia, não, eu vou num evento, eu vou visitar um cliente, a mulher vai colocar um terninho, vai colocar um salto, né? Ela vai se maquiar, né? E vai lá encontrar com o cliente de uma forma totalmente formal e do que é o corporativo
raiz, né? Assim. E hoje a gente está num outro contexto, né? As pessoas... existe já, né? Muitas pessoas da minha geração, uns 30 anos, 30 e poucos anos, que estão nessas empresas, que são nossos parceiros também, que pedem por uma casualidade, por um encontro mais descontraído, os próprios funcionários também, né? Por uma abertura maior para falar também das suas demandas, das suas percepções, das interpretações que tem sobre as coisas que acontecem no dia a dia da empresa, né? E que talvez umas gerações anteriores não estão acostumadas a esse tipo de informalidade. E, ao mesmo tempo, é uma informalidade que eu acredito que aproxima muito a relação entre os colaboradores e entre a gestão e o colaborador também, né? Então, e hoje eu digo assim que aos nossos parceiros também, os parceiros, os fabricantes que a gente vende, que a gente representa, né? Hoje, na Sigma, a gente tem um evento que chama Imersão. E é um evento que acontece aqui em Curitiba, na nossa sede. E ele é um evento disruptivo no sentido de que você não vai lá assistir um PowerPoint o dia todo sobre um determinado produto. A gente convida o cliente a estar junto com o fabricante, a interagir, a tirar dúvidas, a tocar nos produtos, a experimentar os produtos, vivenciar mesmo ali um dia inteiro imersivo com a gente e com o fabricante, né? E assim, de calça jeans, de camiseta, né? A gente sai para almoçar. Depois a gente tem um food truck lá no local também, lá no estacionamento da Sigma. Então, assim, leva para um lugar totalmente descontraído e a gente vê que o cliente também gosta desse lugar, sabe? Assim, talvez não conhecia, mas passou a conhecer e passou a gostar, né? E eu acho que isso é muito rico, né? A gente entender que, é lógico, né? Existem muitas partilhas e é muito, muito interessante. Eu acho que é um conselho que eu me dou hoje ainda, né? Estar sempre disposto a ouvir, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu vim para Curitiba com muitas certezas. E acho que isso muito de maturidade também, né? Mas eu acho que a partir do momento que você se abre também a escutar o que o outro tem a dizer, a experiência do outro, a como que foi pro outro, por que são construídas as coisas dessa forma, né? E se aprofundar na raiz das coisas, você também tem a possibilidade de construir seus argumentos para uma coisa diferente. Ou então entender que, na verdade, era aquilo mesmo, né? Vamos seguir dessa forma, porque essa forma tá dando certo e talvez ela seja adequada ainda para esse momento. Mas eu acho que a gente ter pouca certeza é muito bom, sabe? Sim. E eu acho também que uma coisa que eu me daria de conselho, né, de novo, eu acho que é você não abrir mão dos objetivos que você tem, assim, enquanto indivíduo, sabe? Porque quando eu vim pra cá, né, eu sempre fui uma pessoa muito ligada, assim, às questões sociais, às questões de empoderamento, tanto feminino quanto de raça. Então, assim, sempre foram questões pra mim muito caras. Inclusive, né, que também me trouxeram muitas contradições ao longo da minha vida, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalhava com café no latifúndio, mas eu era vegetariana. Então, assim, são coisas que são conflitantes, né? E hoje eu acho que um caminho importante quando você é líder, né, em algum lugar ou pretende ser, é você entender se os princípios, os valores daquela organização são condizentes com os seus, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que traz muito mais satisfação pessoal do que a gente imagina, né? E você conseguir alinhar os seus objetivos, você conseguir que os seus valores estejam ali expressos no que você entrega, no que você apresenta dentro da corporação, eu acho que isso é muito importante. É lógico que é um privilégio poder optar, né? Então, assim, eu vou optar por uma corporação que é condizente com o que eu acredito. É um privilégio muito grande, porque ainda mais no contexto que a gente vive, né, de subemprego e de muito desemprego, né? Altas taxas de desemprego. Então, assim, é um privilégio, mas eu entendo que, assim, se você está numa posição de liderança ali dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, você tem que conseguir se expressar ali dentro, sabe? E até ser o próprio agente de mudança, né? Porque eu vejo, o que a gente vê? Muitas pessoas que estão reclamando
mas não saem do lugar, nem no sentido de buscar uma outra posição no mercado, Sim. e nem de tentar fazer algo diferente, Transformar, né? Então, sentada em cima do problema e o foco não está na solução, o foco continua no problema. E eu vejo seu perfil muito assim, muito ânimo, muita disposição. Você realmente inspira diversidade, né? Você gosta, tem isso como valor e tá ali com foco na solução, Sim. né? Teve a oportunidade de deixar um legado, de deixar a sua marca dentro da organização, né? Eu acho e admira você ser tão jovem e ter conquistado tudo isso rapidamente num contexto assim caótico, né? Eu acho que à medida que você não precisa que ninguém concorde também, porque assim, né, dentro de uma empresa, igual lá na Sigma, são poucos funcionários. Sim. A gente tem hoje 32, 33 pessoas lá. Cada um veio de um lugar, vivenciou suas experiências, né, se formou enquanto um ser humano adulto, com várias convicções, com várias crenças, e tudo bem, não precisa todo mundo concordar. Mas a gente, né, aos poucos vai entendendo também que existem alguns valores que precisam ser comuns dentro da organização, né? Então, né, diversidade para mim é o básico, né? Então, assim, se eu vou contratar, a primeira coisa que eu pensei quando eu fui lá pra Sigma, eu entrei, assim, em Curitiba especificamente, né? Em Curitiba, ali onde eu moro, onde é a empresa, ali no Alto da 15, Cristo Rei, Juvevê, você não vê muita diversidade, né? Sim. De etnia, de gênero, até de pessoas que expressam sua diversidade, né? Porque às vezes a gente vê, mas às vezes as pessoas não expressam a diversidade. E isso foi um choque cultural muito grande para mim, porque em Belo Horizonte, principalmente, né, no meu ciclo social, escola de arquitetura, enfim, sempre foi um dos temas principais, né, a ser discutidos e a ser reafirmado. Então, quando eu fui pra Sigma, eu fiquei assim, não tem diversidade aqui, né? Não, assim, e a forma como as pessoas podiam se expressar também era muito pré-estabelecida. Ainda que seja cada um de um jeito, todo mundo tinha que se comportar como se não fosse, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu falo, né? Não quero perder coisas que são tão caras pra mim. E talvez entender como que isso pode ser expresso dentro da empresa, né? Então, assim, questões de sustentabilidade, questões de diversidade, de respeito, de tolerância religiosa, né? Enfim, de não ser uma empresa, de ser uma empresa antirracista, de ser uma empresa, né, empoderada com a diversidade LGBT também. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que entram dentro da cultura da empresa, né, do que a gente quer que seja a empresa, que eu estou disposta a comprar. Então, assim, são discussões que eu estou disposta a levantar. E eu acho que nem é porque não existiam as causas ou não existia a necessidade. Mas talvez gerações passadas não se questionavam tanto sobre isso, até porque a diversidade ela sempre viveu marginalizada, né? Às margens. Sim. Então, não estava inserida no contexto para necessitar do debate. Então, assim, são questões que eu não vou abrir mão, né? E tô sempre disposta a lutar por elas. Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é político, e você estando num cargo de liderança, né? Mais ainda, né? Você tem ali um poder de inspirar, de empoderar outras pessoas, de ser uma referência para pessoas iguais a você, de ser talvez uma inspiração. E às vezes você tem que tomar muito cuidado, né? Com o que você fala, com o que você faz, com quem você é, com as suas próprias contradições, que sempre vão existir. Mas eu acho que sempre mantém foco de passar o que você realmente acredita, sabe? Porque quando a gente tá falando o que a gente acredita, não tem ninguém que duvide, sabe? Não tem ninguém que desqualifique. E isso eu acho que é muito importante, assim, né? A empresa não abre mão, né? Então, a gente tem lá na camiseta a bandeirinha da diversidade, tem a bandeirinha de tolerância religiosa, e a gente não abre mão. Então, a gente usa camisetas sustentáveis, a gente não vai abrir mão disso. Então, várias coisas que a gente quer, né?
e que a gente precisa. Então, né, por exemplo, vai ter um evento corporativo, eu tô de trança. São Sim, coisas que, aham. sabe, assim, que não deveriam ser questões, mas que são ainda hoje. E que eu acho que a gente, enquanto, né, eu acho que enquanto liderança é muito mais fácil você fincar o toco e bancar, né, do que muitas vezes o colaborador, ele se sente acuado a expressar a sua diversidade, a expressar a sua cultura, né, a sua ancestralidade. Então, a gente vê muito assim, eu gostaria de usar, mas não sei como que vai ser visto. Talvez não teve nenhum, né, nenhum apontamento, mas assim, a insegurança de estar e de ser, eu acho que é muito grande. Então, eu sim, me sinto responsável por demonstrar dentro da empresa que tá tudo bem, né, e que todo mundo pode ser quem é. E é lógico que respeitando sempre a convivência, né, do outro também. Mas de entender que tá tudo bem, sabe? Tá Sim. tudo bem. Você não. Isso não te desqualifica, isso não muda o profissional que você é. E tá tudo bem você se expressar. E hoje, quando a gente fala em... Você trabalha com outras gerações, né? Como que é isso para você? Que estratégia você utilizou para circular, para vender as suas ideias, para Então. você ter um ambiente menos conflituoso? Eu acho que. Assim, as estratégias, eu acho que eu aprendi, né? Eu sou uma pessoa muito rígida. Sempre fui. Então, assim, eu acredito Rígida com nisso. você? Não, rigidez de pensamento, né? Eu acredito nisso, é isso, não vou abrir mão disso. Sim. Sempre fui. E quando eu vim pra Curitiba, eu acho que foi a oportunidade de eu aprender a flexibilizar. E de modo que entender de onde que vem esse pensamento do outro, por que o outro pensa assim, por que pra ele isso é tão insignificante e pra mim é tão valioso, ou então por que isso aqui pra ele não é nem motivo de discussão e pra mim é tão caro, sabe? E começar a aprender isso e a ouvir, não só escutar, né? Ou sei lá se é o contrário. Escutar, mas não ouvir, ouvir, mas não escutar, não sei. Mas a realmente pensar sobre o que o outro tá falando e conseguir construir uma linha do tempo de argumentos pra apresentar também, né? Porque eu acho que... E assim, isso é uma vantagem minha. Eu não sou uma pessoa que acredita em qualquer coisa porque eu acreditei, ouvi ali, acreditei. Eu sempre vou a fundo no negócio, no assunto. Eu quero entender por que essa pauta Você é tá meio sendo nerd? levantada. Eu acho que não, mas só que sim ao mesmo tempo, sabe? Depende do assunto que interessa. Então eu sempre construí uma base de argumentos assim muito forte, sabe? Pra entrar numa conversa. Que eu não admito entrar. Se eu não estiver pronta pra ir pra guerra, assim, me munir de argumentos, eu não vou. Então eu acho que um poder de argumentação, ele sempre foi um ponto que fez com que eu conseguisse quebrar um pouquinho essas amarras, soltar, quebrar um pouquinho essas barreiras e ao mesmo tempo aprender a dialogar com o diferente, né? Assim, utilizar uma linguagem que seja entendida por todos, falar de uma forma que não seja grosseira ou que não seja interpretada como uma imposição, né? Fazer sugestões. Então foi bem, assim, bem difícil pra mim, porque eu já sou uma mulher grande, né? 1,80 m. Chego falando, a pessoa, eu já acho que eu sou agressiva. Então, aí eu tenho que dar 10 passos atrás pra falar com um tom de voz mais baixo, falar de uma forma que eu consiga ser melhor interpretada e ouvida, né? E não apenas, tipo assim, tá surtando, tá dando piti, porque ainda tem isso com relação à mulher, né? Sim. A gente hoje tem um espaço, mas ainda tem um Histérica, estigma, né? Tem né? toda... Assim, se você perde o controle, você é histérica. Se o homem perde o controle, ele só é bravo e exigente. Então, assim, eu acho que ainda assim a gente tem que contornar essas situações, sabendo que isso é uma discriminação de gênero, é muito difícil. Porque a vontade que dá é de sair falando e né, colocando os pingos nos is mesmo e evidenciando o que é, né, dando nome. Sim. Mas eu acho que aprender a contornar isso e tratar de outras formas é um ponto que ajuda na convivência com outras gerações. E não assim, como se tudo que eu penso a outra pessoa talvez ela não teve acesso, né? Talvez ela nunca pensou nessa discussão. Então, assim, dá a oportunidade também para o outro construir sua própria linha de pensamento.
Porque muitas vezes, e isso eu digo assim, né? Por exemplo, meus pais são uma geração que eles não eram convidados à reflexão, né? As coisas iam passando culturalmente assim, como se fossem verdades absolutas. Então, o convite para reflexão, para repensar, ele não era dado. Então, eu acho que a gente, né, que quer romper com essas barreiras, vai ter que, aos poucos, também tendo esse cuidado de convidar outra pessoa à reflexão de assuntos que talvez para ela nunca foram trazidos à tona. E na hora de contratar, como é que você olha esse ser humano que chega na sua frente? O que você prefere, assim, até falando de entrevista, né? Como é que você saca isso do profissional? Se ele tá alinhado, se ele tem fit cultural com vocês? Então, eu gosto de contratar, gosto de priorizar indicações. Uhum. Então, eu não conheço ninguém em Curitiba, sempre pergunto lá na empresa, primeiro lugar que é divulgado uma vaga é lá dentro mesmo, vocês conhecem alguém, né? Ou alguém se interessa em também mudar de posição para essa vaga, e a gente faz essa primeira rodada. Então, se tem indicação, é ótimo, a gente faz a entrevista. É claro que não necessariamente a indicação vai estar alinhada, né? E aí, na hora da entrevista, a primeira conversa, geralmente eu faço online, né? A gente faz uma vídeo, conversa um pouquinho, pergunta sobre a pessoa. Geralmente eu gosto de perguntar coisas bem aleatórias sobre a pessoa mesmo, sobre o que ela gosta de fazer, a vida dela, menos profissionais. E depois a gente entra num campo profissional de entendimento, assim, qual que é a sua trajetória, né? E qual que é o seu nível de responsabilidade com a empresa, né? Com os lugares que você já trabalhou. Mas eu acho que com relação à cultura, a forma mais fácil de perceber se a energia ali, o que a pessoa tem, o que a pessoa quer, se aproxima mais, é nessa parte pessoal, sabe? Na hora que a gente conversa sobre a vida pessoal. E sobre como que lida com algumas situações. A gente costuma dar exemplos, né? Se acontecer tal coisa, como que você conduziria. Então, eu acho que nessa parte que a gente entende, assim, quais são os cuidados dessa pessoa, com o que ela importa, com o que ela não importa, sabe? Qual que é o convívio dela, o que é importante para ela, né? Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é: o que você não abre mão? Né? Que eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Muito íntima. Assim. E você tá vendo um valor ali. Sim. Que é muito importante. E o que eliminaria uma pessoa nessa pergunta? Eu acho que se a pessoa tivesse disposta a abrir mão de tudo. Sim, exatamente. Pra mim, não seria adequado. Legal, ótimo. Nossa, estamos chegando no fim, uma chuva de conteúdo aqui. Realmente está muito bom. Queria, né, te agradecer mais uma vez pela participação e queria que você deixasse um último recado aí, né, para quem de repente está no papel de líder, para quem está vivendo essas contradições, para quem de repente está sofrendo aí, né, com desafios profissionais. O que você deixa como última mensagem aqui pra gente? Eu Camila? acho que, né, não sei se estou para aconselhar alguém, mas eu vou falar o conselho que eu sempre me dou também. Sim. Né? Que é você não se perder do seu propósito. Porque acho que é muito fácil se perder, né? Ainda mais diante dos desafios, diante das adversidades, da cobrança, muitas vezes, né? Da necessidade do resultado. Você sempre ter em mente ali o seu foco, os seus princípios e os seus objetivos, né? Sua missão, visão e valores para além da missão, visão e valores organizacionais. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Gratidão mais uma Obrigada, vez. Volte sempre. Amei conhecer a empresa, né? Fui palestrar na empresa. Eu trouxe um presente para você. Obrigada. Adoro. Que demais. E a gente amou também sua participação. Eu trouxe o casaco que a gente fez para imersão. Eu estava de olho nesse casaco, adorei. Nossa, adoro a paleta de vocês. Deixa eu ver o casaco. Olha só, maravilhoso. Eu tô numa pegada fitness agora, então vai ser muito utilizado, viu? Muito útil para mim. Deixa eu mostrar para a câmera aqui. Olha só. Esse casaco a gente fez pro evento do Imersão do ano passado. E foi um sucesso.
Que Pô, legal. foi desse ano. Adorei. E vamos que vamos. Temos que vamos. muitos desafios. Volte logo mais, né, para contar como é que estão os seus desafios. Parabéns pelo seu trabalho, pela Obrigado. sua maturidade e competência profissional. E você que estava aqui assistindo, diz o que você achou. Deixa comentário que a gente vai estar de olho aqui. Pode sugerir também outras pautas. Coloca aí bastante informação. Diz como é que você se sente com relação a essas questões que foram tratadas aqui no podcast. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo. Um beijo. Tchau, tchau.